Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Hoje à noite, o que eu quero tratar com os irmãos de uma forma bíblica, e eu aqui proponho uma questão, que é o que mantém um salvo firme em sua igreja local. O que afinal mantém alguém firme, servindo e adorando a Deus numa igreja local? O que vai nos manter firmes na nossa igreja local? O que Deus tem preparado para que todo salvo sirva e adore ao Senhor Jesus Cristo numa igreja local onde ele se encontra? Então nós queremos observar isto nesta noite. Abra sua Bíblia comigo, Hebreus 10, 25, e se você puder colocar-se em pé, em reverência à leitura da palavra do Senhor, nós vamos ler esse texto, e depois, ainda em pé, nós vamos orar. Hebreus, carta, epístola aos Hebreus, capítulo 10, verso 25. Não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, não deixando nossa mútua congregação. Pai, nós temos a Tua palavra aberta diante de nós e reconhecemos que isso é um privilégio. Há muitos lugares neste mundo onde nem Tua palavra, nem a igreja tem o privilégio que nós temos hoje, que é reunir-se para o Teu serviço e adoração. Estamos colocando diante do Senhor a nossa meditação nesse texto, nesse assunto, confiantes no ministério do Teu Espírito Santo, que nos conduz dentro da Tua verdade e nos faz lembrar as palavras que o Senhor Jesus Cristo deixou registrado nos Evangelhos. Pai, que Ele tenha toda a liberdade de nos fortalecer, de nos exortar, para que jamais venhamos a descumprir a exortação deste verso, deixando a nossa igreja. É o que nós a Ti rogamos, confiando na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, no nome de quem oramos. Amém. Podem se assentar, irmãos. Afinal de contas, o que mantém um salvo firme em sua igreja local? Eu sei que, se abrirmos a questão, haverá todo tipo de ideia, de manifestação, dizendo que é isto ou aquilo, ou qualquer tipo de atividade na igreja. Muitos entendem que o que manterá os crentes ligados à igreja local serão as suas atividades, as questões sociais ou beneméritas ou de bondade que a igreja realize. Outros pensam que aquilo que manterá as pessoas firmes e compromissadas com a igreja local será qualquer tipo de benefício que possam receber, ou até mesmo a fama dos pastores da igreja, ou a forma que a cidade, ou seja, o status que é frequentar esta ou aquela igreja. Eu entendo biblicamente que só tem uma pessoa que pode nos manter firmes numa igreja local, e esta pessoa é Deus. Não há nenhuma outra razão fora de Deus para que crentes se mantenham firmes no Senhor, servindo e adorando numa igreja local. Quando eu orei por aqueles também que não podem se reunir como nós. Nós podemos começar a pensar nisso exatamente imaginando como seria sermos proibidos em nosso país de nos reunirmos como igreja local, de servirmos e adorarmos a Deus como igreja local, de termos a comunhão mútua como igreja local. Isto, para mim, pessoalmente, seria uma grande tragédia. Eu sei que, à semelhança de mim, muitos aqui nasceram também numa igreja, frequentam durante toda a sua vida boas igrejas batistas. Então seria algo dificultoso. O que eu quero
colocar na mente dos irmãos e no seu coração nessa noite é que aquilo que nos mantém firmes em nossa igreja local é alicerçado nas Escrituras e conta com o favor e a bênção de Deus. Então, preste atenção em algumas coisas simples, mas que são importantes para nós. O que mantém um salvo firme em sua igreja local? Em primeiro lugar, eu preciso dizer que aquilo que mantém ele firme é a absoluta certeza que esta é a vontade de Deus. Nenhum salvo se manterá firme em sua igreja local, servindo a Deus e adorando a Deus, se ele não obtiver e não tiver a firme convicção que estar numa igreja local e servir a Deus na igreja local é a vontade de Deus para a vida dele. Note uma coisa, todos nós de alguma maneira investimos os nossos recursos para estar aqui nesta noite. Há irmãos que moram a uma distância considerável da igreja. Nós gastamos os nossos bens, os nossos recursos para vir e voltar da igreja 2 vezes no domingo. Ou seja, nós estamos, de certa forma, nos desgastando por algo que nós consideramos importante e que nós consideramos que é aquilo que Deus quer que nós façamos. Sim, Deus quer que todo crente salvo em Cristo Jesus congregue em uma igreja local. E eu vou mostrar biblicamente porque esta é a vontade de Deus. Em primeiro lugar, sempre que o Senhor salva alguém, Ele une essa pessoa a uma igreja local. Sempre, sem exceção. Sempre que o Senhor conduz alguém a Cristo, Ele também conduzirá essa pessoa a pertencer a uma igreja local. Um exemplo bíblico claro disso está em Atos 2,47, quando diz: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Aqui nós temos a história do começo da igreja em Atos 2. Os primeiros convertidos da igreja. Assim que aquelas pessoas se converteram, assim que foram chamados a Cristo, Deus já havia providenciado que aqueles primeiros discípulos, os primeiros apóstolos, aqueles que haviam sido chamados por Cristo, já os acolhessem numa igreja local em Jerusalém. Quando o Senhor salva aquelas 3.000 primeiras almas, eles já passam a fazer parte de uma igreja local na cidade onde estavam. O verso 41 nos diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então, você pode ler o restante do texto em Atos 2 e observar que a partir daquele momento, eles passaram a ter uma vida em comum, uma vida de serviço e adoração em comum. E mesmo que eles não tivessem um lugar físico como nós temos, eles passaram a usar o templo como local de reunião e as mediações do templo para se reunirem, adorarem a Deus e servirem a Deus. Então ali, Deus já os estava introduzindo a comunhão da igreja local. Nenhum deles foi deixado disperso, mas eles foram congregados em um grupo local para servirem ao Senhor. Então nós entendemos que não é simplesmente uma questão de escolha pessoal, mas de direção de Deus. Quando Deus salva alguém, Ele conduz essa pessoa para uma igreja local específica. Ele fará isso. Ele não deixará os crentes desigrejados, não deixará os crentes isolados, de tal forma que nós entendemos que não unir-se a uma igreja local pode ter algumas razões. Talvez o crente ainda não tenha compreendido a importância disso, que está labutando em erro ao não unir-se a uma igreja local, ainda não compreendeu qual é a vontade de Deus. Mas em todos os casos, a vontade de Deus sempre será que os crentes congreguem numa igreja local, e o exemplo de Atos é muito claro sobre isso. Em segundo lugar, o plano de Deus para o crescimento e maturidade de um salvo exige a sua permanência na comunhão da igreja local. Deus não te traz a uma igreja local simplesmente para te manter ali, mas Ele tem um plano com isso. Deus tem um propósito e a própria igreja tem um propósito. Em Efésios capítulo 4, versos 11 e 12, nós lemos assim: e Ele mesmo, Jesus Cristo, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores,
querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, no planejamento de Deus, Ele chama homens dons à igreja. Ele dá homens dons à igreja, para que através desses homens e da própria igreja haja o aperfeiçoamento dos santos. Irmãos, essa palavra é muito interessante. Aperfeiçoamento também tem o sentido de equipamento. Equipar para o serviço. Então, quando Deus traz pessoas à igreja local, Deus está trazendo pessoas para as equiparem, para que eles sirvam ao Senhor. Eu posso dar o meu testemunho pessoal disso. Eu frequento uma igreja batista desde o meu nascimento, porque Deus usou minha mãe para isso, para levar-me à igreja desde bebê. Mas foi na minha igreja local que eu recebi, vamos dizer, as bases, os fundamentos daquilo que eu faço hoje. Se hoje eu posso ajudar na música, porque foi na minha igreja local que eu fiz isso, mas isso vai além disso e envolve também os dons espirituais e o serviço do Senhor. Eu lembro que, quando eu tinha 8 anos, eu fui diante da igreja para dizer o seguinte, que eu disse para eles, de uma forma um tanto infantil, mas disse que quando eu crescesse, eu queria ser um pastor igual o pastor Wilson, que era o nosso pastor e é pastor da minha família até hoje. E olhe, isso já fazem mais de 35 anos. Mas até hoje eu procuro copiar aquilo que eu vi nele. Receber aquilo que eu vi nele e outros irmãos da igreja. Eu tive o privilégio de ser discipulado por um irmão evangelista. Com 11 ou 12 anos, ele já me levava junto dele para praticarmos evangelismo. E quando eu tinha uns 13 ou 14 anos, nós estávamos diante de uma casa pregando para um senhor. E de repente ele se vira para mim e diz assim, agora esse jovenzinho aqui quer te dizer alguma coisa. Ele chamava isso de colocar o discípulo no fogo, ou seja, colocar você para fazer. No momento eu fiquei um pouco apavorado, mas depois eu entendi como aquilo era importante. A igreja serve para nos equipar. Você deseja servir a Deus? Você deseja ser útil na obra do Senhor? A igreja é o local onde os crentes são equipados, onde eles são treinados, equipados para servirem ao Senhor. E isso, então, dentro do dom de cada crente, faz com que sejamos capacitados e amadurecidos para isso. Olhe a partir do verso 13, nesse mesmo texto, como a permanência na igreja local concede aos salvos bênçãos específicas. No verso 13 desse mesmo texto, ele mostra como o crescimento da maturidade cristã é importante para sermos semelhantes a Cristo. No verso 14, mostra como a igreja é importante para nos equipar contra os falsos profetas. No verso 15, para dar o crescimento pessoal e espiritual em Cristo, que é o cabeça. E no verso 16, para que sejamos úteis para o crescimento da própria igreja local. Se um crente deseja crescer, ele deve ser firme e constante em sua igreja local. Grave isso em sua mente. O crente que está se desenvolvendo espiritualmente, o crente que está crescendo em Cristo, o crente que está crescendo em maturidade, ele será um membro constante de uma igreja local. Estará ali servindo ao Senhor e aprendendo com o Senhor. Em terceiro lugar, submeter-se à liderança espiritual estabelecida por Deus em uma igreja local é uma segurança e proteção ao salvo. A Bíblia deixa isso muito claro, quando em Hebreus capítulo 13, verso 17, diz o seguinte: obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, a palavra de Deus chama os crentes a se submeterem aos seus líderes espirituais na igreja local. Ou seja, a terem esses líderes e imitarem o exemplo deles e ouvirem a instrução deles e aquilo que eles têm a ensinar e a exortar a eles. Sabe, de certa forma, isso vai de forma muito contrária à nossa natureza pecaminosa. Você já percebeu isso? Você já percebeu a dificuldade que nós temos de ter pessoas liderando sobre nós? Você já percebeu
a dificuldade que nós temos de sermos exortados, de sermos corrigidos. Você percebe na nossa própria natureza pecaminosa como nós, de certa forma, não queremos isso. Nós queremos algo como uma liberdade de agirmos como bem entendermos, uma liberdade de fazermos o que bem quisermos. Não muitas vezes entendendo que isso não é liberdade, mas libertinagem, que conduz a nossa própria vida à destruição. Deus estabeleceu o plano da igreja para que cada crente seja instruído e edificado na igreja, liderado espiritualmente por homens que Deus mesmo estabeleceu. Para que não haja desequilíbrio nisso, 1 Pedro 5,2 diz aos pastores: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Por isso a Bíblia também exorta os pastores, como liderar e como servir ao rebanho. Então, em primeiro lugar, irmãos, tenham isso firmemente na sua mente. É absolutamente certo que a vontade de Deus para todos os salvos é que congreguem em uma igreja local, para que sejam discipulados, para que sejam equipados, para que sejam protegidos também pelo ministério da igreja, de tal forma que podemos dizer claramente que todo crente que deseja crescer espiritualmente e servir ao Senhor, congregará numa igreja local. Não abandonará a sua igreja, estará firme e constante, sendo instruído, liderado e equipado para melhor honrar o nome do seu Deus. Então eu preciso terminar esse ponto dizendo o seguinte: você não está aqui perdendo tempo e nem jogando o seu tempo fora. Você está aqui fazendo aquilo que Deus quer que você faça. E o mais importante disso, cuidando da sua alma e da alma da sua família. Então isto é um investimento que cada um de nós tem feito. Há uma segunda questão que eu preciso tratar quando digo aos irmãos sobre manter-se firme em uma igreja local. E eu peço que você preste muita atenção e pense muito bem nesse segundo assunto também. Para que você se mantenha firme em sua igreja local, é preciso manter-se surdo aos apelos deste mundo, da carne de Satanás, e dar ouvidos unicamente à direção do Espírito Santo de Deus. Se você contar nessa chamada, há 3 forças que querem te tirar daqui, e há uma que luta para que você se mantenha aqui. Há 3 elementos que farão o possível para que você não congregue nessa igreja local. Então ouça isso: você tem fortes inimigos procurando que você não seja um crente fiel numa igreja local. Mas graças a Deus que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E Deus nos deu o seu Espírito para que Ele nos conduza e fortaleça e nos mantenha unidos a uma igreja local para servirmos ao Senhor. Você lembra do Sermão do Monte, quando Jesus faz o convite de entrarmos pela porta estreita? Entrai pela porta estreita. É o convite da salvação. No dia em que nós cremos em Cristo, nós fizemos isso. Entramos pela porta estreita. Mas você lembra o que o texto diz além? Andai pelo caminho apertado. Satanás não foi capaz de impedir que você entrasse pela porta estreita. Mas ouça isso: ele vai fazer o possível para fazer com que você não ande pelo caminho apertado. Ele não foi capaz de impedir que você viesse a Cristo, mas agora ele fará o possível para impedir que você ande nos passos de Cristo. E não somente Satanás, mas também este mundo e esta carne, ou seja, o pecado que em nós habita. Então nós temos que observar 3 coisas a respeito disso: de manter-se surdo a esses inimigos, mas de ouvidos abertos ao Espírito Santo de Deus. Notem, é isso que você precisa fazer. Preste atenção então, em primeiro lugar. Satanás lhe fará tentadoras ofertas, a fim de que você deixe sua igreja local. Eu acho que não é só comigo que isso acontece. Você não precisa dizer sim nem não, mas eu sei que ele tem feito isso com você também. E há um exemplo na Bíblia, em Lucas 4, que nos mostra claramente qual é a atitude ou o plano dele. Em Lucas 4, versos 5 a 7, nós temos: e o diabo, levando a um alto monte, é que ele estava levando o Senhor Jesus a este alto monte,
Mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Como nós entendemos aquilo que está acontecendo aqui? Quando o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, ele veio ciente da sua missão e da sua responsabilidade. Ele veio ciente daquilo que era necessário para cumprir a sua missão. Ele sabia que morreria na cruz. E sabia de todo o caminho doloroso que ele enfrentaria até dar a sua vida como resgate pela nossa alma. Ele sabia que a vitória na cruz traria também a vitória sobre Satanás, recuperaria o reino deste mundo e daria em suas mãos toda a autoridade. Sabe o que Satanás está oferecendo aqui? Satanás está dizendo ao Senhor: olha, eu sei o que você quer. E eu tenho um caminho muito mais fácil para você obtê-lo. É um preço muito baixinho para que você ganhe grande coisa. Basta que você me adore e faça a minha vontade, e tudo isso será seu. Quando Satanás faz isso com Cristo, eu fico pensando que também ele pode fazer conosco. Satanás, ele pode nos oferecer uma outra forma de termos aquilo que entendemos como bênçãos de Deus. Satanás pode da mesma forma nos tentar em muitas áreas de nossa vida. Eu sei que, e também fui jovem e passei por essa experiência, crentes jovens estão aguardando no Senhor, para que o Senhor lhes mostre o esposo, a esposa com quem devem casar-se. Aguardamos em Deus até que Deus nos mostre. Às vezes eu vejo jovens se preocupando com isso, não é? Pastor, eu já estou com 19, 20 anos, já estou tão velho e Deus não mostrou ainda com quem que eu devo me casar. Eu apenas digo: calma, muita calma nessa hora, não precisa de desespero. Mas sabe que Satanás, sendo arguto como ele só, ele oferece aos nossos jovens a mesma coisa por um outro preço. Você não precisa esperar por isso. Você não precisa esperar até que Deus demonstre a pessoa que Deus tem separado para você. Você não precisa nem ao menos esperar para ter tudo aquilo que o casamento pode lhe dar. Você pode ter isso simplesmente fazendo as coisas do meu modo e não do modo que você está ouvindo na palavra de Deus. Entre nós temos diversos irmãos que têm seus próprios negócios, seu trabalho. Trabalham de forma honesta, mesmo num país como o nosso. Mas sabemos que Satanás está constantemente os tentando a fazer as coisas do seu jeito. Olha, se você fizer do meu jeito, você vai conseguir muito mais rápido aquilo que você quer. Se você fizer do meu jeito, você terá muito mais prosperidade. Temos muitos irmãos casados, casais na igreja, e os casais também sofrem a tentação de Satanás para obterem aquilo que Deus promete dentro do casamento de uma forma impura e pecaminosa, e simplesmente Satanás oferece: faça do meu jeito, é muito mais simples, você não terá os problemas que você tem. E assim por diante, eu poderia citar N exemplos disto. Irmãos, um crente que se mantém firme em sua igreja local, fecha os ouvidos para os convites de Satanás. Um crente que se mantém firme em sua igreja local, não dar ouvidos a isto. Mas observe bem o que Efésios capítulo 6, versos 16 e 17 dizem: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Apagaremos as flechas de fogo de Satanás, seus dardos inflamados, através da fé em Cristo. O texto ainda diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O crente que se mantiver firme na casa do Senhor, se manterá firme, dando ouvidos ao Espírito Santo e à sua palavra. Uma segunda questão. Agora falando deste mundo. Este mundo tentará te seduzir, a fim de que você deixe a sua igreja local. Não somente Satanás. Este mundo trabalhará fortemente para que você não seja membro da sua igreja local.
Eu vou usar um exemplo do Velho Testamento, em Salmo 73, aquilo que aconteceu com Asaf, um homem consagrado ao Senhor, que conduzia o coral e a música no templo do Senhor, no templo do rei Davi. O Salmo 73, os versos 2 e 3 dizem assim, a respeito do que Asaf enfrentou: quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. Sabe o que aconteceu com Asaf? Asaf tinha o seu ministério no templo. Asaf era conhecido como um homem consagrado ao Senhor. Mas em determinado momento, Asaf olha para o mundo. Ele está olhando além dos muros do templo. E talvez ele está vendo um prédio com uma cobertura, com um lugar assim. Lá há pessoas ímpias que estão festejando, que estão tendo todo tipo de prazer. Elas não se preocupam com Deus, elas não estão dispostas a adorar a Deus, mas Asaf está comparando a vida dele com a vida delas, e está se perguntando: meu Deus, o que eu ganho com tudo isso? Asaf estava em dúvida se manter-se firme ao lado do Senhor era realmente o melhor. Se você ler o Salmo 73, você vai perceber que Asaf debateu-se com esta questão, até que ele chegou a uma conclusão. Ele diz: até que eu observei qual é o fim dos ímpios. Não permita que o mundo coloque em seus ouvidos que você está perdendo tempo na igreja. Eu sirvo ao Senhor há 37 anos. Estou há 43 anos na Igreja Batista. Eu posso lhe dizer, com toda certeza, que a única razão de eu estar vivo hoje é o fato do Senhor ter me conduzido à igreja ainda na infância. Daqueles jovens rapazes que nasceram no mesmo lugar que eu nasci, que viveram no mesmo lugar que eu vivi, que ouviram o Evangelho da mesma forma que eu vivi, que eu ouvi, mas que rejeitaram o Evangelho. Há pouquíssimos deles que estão vivos hoje. Eu posso lhe dizer com toda certeza que foi o Evangelho que me salvou não só da condenação do pecado, mas da morte também. Foi pertencer a uma igreja, e mesmo que a nossa igreja fosse uma igreja pobre, os bancos da nossa igreja não tinham encostos. Havia janelas apenas de um lado, de um templo de 3x5. Mas olha, quem diz que Deus se limita a essas coisas? Foi ali que eu ouvi o Evangelho, e ali que eu conheci Jesus Cristo. Muitos outros que nasceram no mesmo lugar que eu nasci, andaram no mesmo lugar que eu andei, perderam as suas vidas, depois de conquistarem muito do que o mundo pode dar. Asaf disse: até que eu me atentei para o fim dos ímpios. O melhor seguro de vida que você tem é pertencer a uma igreja local. Ali você será instruído a andar nos caminhos do Senhor e fazer a sua vontade. Em determinado momento, Asaf disse o seguinte: na verdade, em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência, para depois compreender que não, nada disso foi vão. A Bíblia mostra-nos em 2 Timóteo um exemplo de um companheiro de Paulo, ao dizer assim: porque Demas me desamparou, amando o presente século, 2 Timóteo 4,10. É isso que nós devemos fechar os nossos ouvidos. Não amar esse mundo, mas amar as coisas do Senhor. Por isso que 1 João capítulo 4 nos exorta: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Se há uma voz no mundo chamando os crentes a irem para lá, há uma voz na igreja, a voz do Espírito, chamando os crentes a permanecerem na casa de Deus. E maior é esta voz do que aquela que chama do mundo. E finalmente, falando já de Satanás e do mundo, eu preciso também dizer que o seu próprio coração procurará te convencer que deixar sua igreja local é o melhor a ser feito. Eu não consigo contar o número de tantas e tantas vezes que eu ouvi crentes me dizerem: pastor, eu estou deixando a nossa igreja porque entendi que esta é a vontade de Deus. Eu nunca consegui compreender isso.
Eu apenas consegui compreender que tais pessoas estavam dando ouvidos ao seu próprio coração, aos próprios desejos da sua carne. Olha o que diz Marcos capítulo 7, o Senhor Jesus nos dizendo, dos versos 20 a 23. E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Então, infelizmente, aqui ele está dizendo que maus pensamentos, enganos e loucura procedem da onde? Dentro do nosso próprio coração. Você já aprendeu o que diz Jeremias 17:9? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então não siga o seu próprio coração. Ele vai te enganar e te ludibriar. Por causa de ser enganado pelo próprio coração, você vai destruir a sua própria vida. 1 João capítulo 3, verso 20 diz: porque se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Então, literalmente, não siga o seu coração, siga aquilo que Deus está dizendo. Firme-se naquilo que Deus está dizendo. Você já percebeu na Bíblia quantas vezes, nos Salmos e em outros textos, nós somos chamados a falar ao nosso próprio coração, a falar a nós mesmos, a dirigir a palavra a nós mesmos? Então diga ao seu coração aquilo que Deus está mandando e não aquilo que Ele quer. Gálatas 5 vai nos dizer que a solução para isso é: andar em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Você quer permanecer na sua igreja local? Você vai precisar fechar os seus ouvidos para Satanás, fechar os seus ouvidos para esse mundo, fechar os seus ouvidos para o seu próprio coração e passar a ouvir o que o Espírito Santo tem lhe dito. Não há outra solução, não há outro caminho. Não estou dizendo que é um caminho fácil, mas não há outra forma de agir. Precisamos ser inflexíveis nisso. E finalmente, se queremos permanecer em nossa igreja local, agora algo da prática entre nós. A prática do perdão é imprescindível se você deseja manter-se em sua igreja local. Eu já contei para os irmãos a ilustração da família de porcos espinhos, não é? Assim que nós chamamos eles. Alguns chamam de ouriço cacheiro, mas é aquele bichinho que é cheio de espinho. Talvez você andando nas estradas do interior aí, você já viu algum deles. A ilustração que eu contei aos irmãos dizia que tinha uma família deles e a pele deles por fora é cheia de espinhos, não é? Inteiramente, no corpo inteiro. Que num dia frio eles estavam lá na toquinha deles e que quando sentiram frio se aproximaram. E assim que se aproximaram, se espinharam e se afastaram de novo. E assim foi a noite inteira, se aproximando, se espinhando e se afastando. Talvez essa ilustração mostre o que algumas vezes acontece conosco. Infelizmente também, eu não tenho a conta de quantos irmãos eu já vi nesses últimos anos todos deixarem a igreja argumentando que foram feridos por outros irmãos. Há solução para isso? Claro que há. E essa solução está no perdão. E observe então algumas questões sobre a prática deste perdão. Em primeiro lugar, praticar o perdão é o comportamento que se espera daqueles que foram perdoados por Cristo. Olha o que diz Colossenses capítulo 3, verso 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Esta é a ordem. Sabe o que nos separe, o que nos diferencia das pessoas desse mundo? As pessoas desse mundo são incapazes de fazer isso. Uma pessoa que não tenha Cristo como seu Salvador é incapaz de perdoar como Cristo perdoou, porque simplesmente ele não sabe como Cristo perdoou. Ele não tem a ideia de como Cristo pode perdoar os seus pecados. As pessoas deste mundo que não conhecem Cristo são chamados de
irreconciliáveis. Mas os crentes são chamados ao perdão mútuo e ao suportar-vos uns aos outros. Eu sei que existem basicamente 4 tipos de temperamentos, e sei que possivelmente cada um de nós sente-se mais confortável diante de pessoas deste ou daquele temperamento. Nós temos pessoas na nossa igreja de diversos estados. Eu vejo alguns falando e outros alguns falando ó e outros o. Os sotaques são diferentes, as criações são diferentes, viemos de diferentes lugares e por vezes isso trazem dificuldades. A Bíblia simplesmente diz: suportai-vos uns aos outros. As pessoas valem mais do que as nossas manias. As pessoas valem mais que as nossas preferências. Pessoas têm mais valor do que um sotaque ou um sobrenome ou qualquer coisa. Eu lembro de ir numa determinada igreja, onde assim que você chegava, as pessoas perguntavam o seu sobrenome. Se era um sobrenome simples ou o sobrenome de alguma das famílias conhecidas da cidade. Tanto faz. Seres humanos valem mais do que um sobrenome. E por isso então nós somos chamados à comunhão e não à separação. Em Mateus 18,15 mostra como isso é praticado entre nós. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. A prática do perdão se dá que quando aquele que é ofendido procura o ofensor para que as coisas se resolvam. Entenda isso. Se você deseja participar e manter-se numa igreja local, é imprescindível que você pratique o perdão. E também por uma razão. Quando nós não praticamos o perdão, as consequências de vivermos sem perdoar nos impedirão de permanecer em nossa igreja local e em qualquer outra igreja neste mundo. Se você não pratica o perdão da forma que a Bíblia tem mandado, não é nesta igreja que você não vai suportar permanecer. Você não vai suportar permanecer em igreja nenhuma neste mundo. Nenhum lugar vai suportar você, entenda isto. Nenhum lugar será suficiente para você. E além disso, isso trará prejuízo a outras pessoas. Observe o que Hebreus capítulo 13, versos 14 e 15 dizem. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Nós sabemos que a falta da prática do perdão é uma das principais razões para a amargura no coração. Então você não permanecerá nem nesta igreja e nem em qualquer outra igreja se você não praticar o perdão. Irmãos, quando observamos uns aos outros, em nossa igreja não há nenhum mais justo que o outro, ou mais pecador que o outro. O mesmo preço pago pela minha alma foi pago pela sua, então nenhum de nós custou mais. Somos iguais. E devemos assim praticar o perdão uns para com os outros. O terceiro argumento que eu trago aos irmãos é que a falta do exercício de perdoar revela que não somos tão maduros e espirituais quanto pensamos. O exemplo da igreja em Corinto é claro, 1 Coríntios capítulo 3, os versos 1 e 3 dizem: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Ou seja, a falta de perdão e a divisão entre irmãos da igreja simplesmente revela que nós não somos tão maduros como pensamos. Devemos perdoar sim, e entender que o perdão é prática de crentes maduros, crentes que estão prontos a servir ao Senhor. Por isso, nós podemos concluir que se não houver o perdão constante entre os membros de uma igreja, as consequências são realmente trágicas. E Jesus fala sobre elas em Marcos capítulo 3,
num texto que eu tratei nos últimos dias com os irmãos, mas eu quero pegar apenas este ponto dos versos 24 e 25 ao dizer: se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Porque a prática do perdão é importante, porque mantém a igreja unida e centrada em servir a Deus. São 3 coisas. Primeiro, você permanece na igreja local porque você entende que esta é a vontade de Deus. Segundo, você permanece na igreja local porque está dando ouvidos à instrução do Espírito Santo. Terceiro, você permanece na igreja local ao praticar o perdão e o suportar-vos uns aos outros como a Bíblia manda. O que eu vou dizer é forte, mas é necessário. Entenda que não é a igreja que precisa de você, mas você que precisa da igreja. Entenda que só existe uma pessoa importante aqui, Jesus Cristo. E que todos nós, comprados pelo sangue dele, somos servos dele. Esta igreja é dele. Foi ele que comprou. Cada um de nós. Cada um de nós fomos trazidos do mundo e do pecado para cá, pela misericórdia dele. E esta igreja que hoje você vê aqui, em breve será apresentada a Deus pelo próprio Senhor Jesus Cristo, irrepreensível, sem mancha e sem mácula, completamente glorificada. Se Cristo ama assim a sua igreja, faça o mesmo você também. Há 3 coisas que eu quero terminar dizendo. A atitude correta de termos para com a nossa igreja, e o que mantém um salvo firme em sua igreja local, sempre será a atitude de gratidão. Todas as vezes que você entrar por esta porta, entre grato e dando louvores a Deus por aquilo que Ele fez por você. Entre com um coração grato. Eu disse de mim, mas talvez seja a sua realidade também. Se Jesus Cristo não tivesse mudado a minha vida, eu não estaria vivo hoje. Todas as vezes que eu entro pelas portas da igreja, eu me lembro disso. Foi Ele que fez isso. E é Ele que tem me abençoado. Todas as vezes que entrar pelas portas da igreja, entenda a importância do apoio e do serviço que a sua igreja local precisa. Você precisa apoiar a sua igreja e servir a Cristo aqui. Apoio e serviço são 2 coisas que devemos ter constantemente. E além disso, pratique a constante intercessão pela sua igreja local. Ore constantemente por ela. Interceda constantemente por ela. Quando o Senhor Jesus Cristo vier, quando Ele nos levar ao céu, com todos aqueles que creem em Cristo, e graças a Deus com as nossas famílias, nossos cônjuges, quando nós entrarmos nos portões da eternidade, nós vamos entender como isso foi importante. Quando nós chegarmos diante dele, nós vamos entender como desperdiçamos o nosso tempo não fazendo isso. Então, faça agora. É tão importante agora, é tão necessário agora, para que a igreja se mantenha firme e com os olhos postos em Cristo. Nós vamos terminar o culto hoje da seguinte forma. A última coisa que eu disse foi a constante intercessão pela igreja. Na constante intercessão pelo local onde temos servido a Deus. Eu gostaria que nós terminássemos o culto de hoje com um tempo de oração pela nossa igreja. Por todos os aspectos que envolvem a igreja. Pelos pastores, pelos líderes, pelos professores da escola dominical, por aqueles que têm servido na música, no coral, no berçário, na portaria, por salvação de almas, por tudo que envolve o trabalho da nossa igreja, pelas nossas famílias, que Deus nos mantenha firme, todos nós, pelos nossos jovens, adolescentes e crianças, pelos nossos casais, por aqueles que estão enfermos. Há tantos motivos para orarmos. E vamos fazer da seguinte forma. Eu peço que os nossos diáconos venham até aqui
Irmão Zander, nosso evangelista, venha também. Esses irmãos vão nos dirigir em oração. E todos aqueles que quiserem vir ao altar nesta noite para interceder pela igreja, venham. Todos aqueles que quiserem orar pela sua igreja, podem vir. E nós vamos acompanhar esses irmãos em oração. Vamos terminar o culto de hoje com um grande culto, com uma grande reunião de oração pela nossa igreja, de intercessão por ela. Aqueles que quiserem vir, venham, e esses homens vão orar e interceder pela igreja.